Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, amigos, tudo bem? Vocês acreditam que é possível prever o futuro? Na história da humanidade, nós temos vários relatos de pessoas que conseguiram de alguma forma prever acontecimentos que ainda não ocorreram. Essas pessoas muitas vezes eram inclusive consultadas, né? E eles eram chamados de síbilas, oráculos e entre outras tantas denominações. Existe explicação disso na codificação? Quando nós se aprofundamos em relação a essas questões no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas explicações para esse tipo de fenômeno. Bom, a primeira delas é a questão do pressentimento. O que é o pressentimento? Quando nós nos programamos, né, para encarnar aqui no planeta Terra e nós combinamos com espíritos benfeitores qual será a nossa programação reencarnatória, nós temos ali no nosso inconsciente essa informação gravada, né, de qual foi essa programação. E muitas vezes ao longo da nossa vida, né, conforme esses eventos vão acontecendo, nós temos ali, através da busca no nosso inconsciente, dessas informações. E aí a gente acaba pressentindo coisas que vão acontecer ou que estavam programadas para acontecer. Outro fato também curioso é no caso da intuição. Muitas vezes nós temos, através da intuição, uns alertas, né, de coisas que vão acontecer e ainda não aconteceram. O que significa isso? São os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, que muitas vezes se aproximam da gente para nos alertar quando nós estamos fugindo do caminho que nos foi programado, do caminho do bem, né? E muitas vezes eles vêm nos alertar de coisas que podem acontecer e nos prejudicar. Então, quando a gente ouve essa vozinha da intuição, muitas vezes a gente segue, né, e acaba vendo que evitamos determinada coisa, né, ou determinado acontecimento que poderia ser, inclusive, prejudicial para nós, ou muitas vezes a gente ouve essa vozinha e acaba ignorando, e quando a gente percebe que acontece, a gente fica com aquele sentimento de que deveria ter ouvido essa voz da intuição, né? Isso já aconteceu com você? Pois é. E outro acontecimento também muito comum é no momento do sono, quando nós vamos dormir, que o nosso espírito, né, fica mais livre ali, ele consegue se desdobrar, ou seja, ele se solta, né, do corpo material e consegue ir para determinado lugar, né, e visitar, por exemplo, entes queridos, familiares, ou até mesmo, né, os nossos anjos da guarda, eles conseguem nos alertar de coisas que podem acontecer, acontecimentos futuros. E quando a gente volta, né, para o corpo físico e a gente acorda, a gente percebe, ou a gente tem uma vaga intuição, uma vaga lembrança daquilo que ia acontecer. E tem pessoas que têm uma lembrança mais completa, né, e conseguem lembrar exatamente aquilo que ele viu, né, que ele conseguiu de alguma forma perceber que iria acontecer. E muitas vezes a gente não dá atenção e acontece, não é verdade? Kardec nos explica, através dos espíritos, que são eventos naturais. Mas o mais importante do recado que eu queria passar não é essa questão do porquê, qual é a lógica, por que isso acontece. Você percebe que esses 3 eventos que eu comentei aqui para vocês são eventos naturais e que não foram provocados, né? Eles acontecem sem que nós busquemos essas informações. Então são alertas, né? São lembranças, são intuições, são pressentimentos de coisas que iriam acontecer. Isso não significa que nós temos que buscar saber a todo momento as coisas que vão acontecer no futuro. Porque é justamente viver o presente que nós precisamos focar, né? Então, era esse recado que eu queria passar para vocês. Um beijo grande e até a próxima.